Caros colegas de classe e professora, hoje venho aqui explicar-lhes um pouco sobre interjeição e pronome. Mas antes de tudo, temos de saber que, na língua portuguesa, existem 10 classes gramaticais, essas que estamos vendo nesses seminários. Dessas, 6 são variáveis, ou seja, sofrem com alteração e se flexionam quanto ao gênero, número e grau. Como o pronome, que é uma das que sofre, que vamos estudar aqui. E também vamos dar uma olhada na interjeição, uma invariável, ou seja, ela não se flexiona por nada. Começando com a interjeição, que é algo mais breve e simples, basicamente, interjeição é a expressão de sentimentos e sensações, tudo que procura exprimir o estado de espírito ou agir sobre o interlocutor, sem o uso de uma estrutura linguística mais elaborada. Por exemplo, droga, preste atenção quando eu estou falando. As emoções da sentença anterior podem ser resumidas na palavra droga, o que indica que o interlocutor está, de fato, muito bravo ou decepcionado com algo. Em suma, não podemos apontar um significado exato para cada, muito menos classificar a dedo, mas podemos analisar o contexto específico. Um outro exemplo é a interjeição psiu, que basicamente, o significado sugerido aqui, algo que pode depender, é ei, espere, ou ei, estou te chamando, olha aqui. Assim como uma mesma pode ter mais de um significado, como por exemplo, puxa, ganhei o maior prêmio do sorteio, onde o puxa vem com um tom de euforia, logo nos remetendo a um significado de animação ou alegria. Porém também podemos achar o puxa em sentenças como puxa, hoje não foi meu dia de sorte, onde o tom de voz geralmente vem mais para baixo, nos remetendo a decepção e derivados. Já o pronome, precisamos nos aprofundar um pouco mais, pois ele é um pouco mais complexo. O pronome é toda palavra que acompanha ou substitui um substantivo, que faz uma referência, substituição ou qualificação do nome, dando-lhe significado ou limitando. Basicamente, a palavra usada no lugar dos nomes, como em minha carteira estava vazia quando eu fui assaltado. As palavras minha e eu são pronomes. Podemos classificá-los em 8 classes: os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos, indefinidos, adjetivos e substantivos. Os pronomes pessoais se subdividem-se em pronomes pessoais no caso reto, pronomes pessoais oblíquos e pronomes pessoais de tratamento. Basicamente, eles são aqueles que designam uma das 3 pessoas no discurso. No exemplo anterior, seria o eu. Nas subdivisões, bem resumidamente, eles funcionam da seguinte maneira. Nos do caso reto, eles têm a função, na frase, como sujeito. Nós fomos ao clube. Nos casos oblíquos, eles são apenas um complemento, um objeto, que se dividem em 2 classes, os átonos e os tônicos. Os átonos nunca precedidos de uma preposição, sendo eles me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, lhes. E os tônicos sempre precedidos de uma preposição, sendo eles mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, si, eles, elas. Exemplos de átomos: desculpe-me, basta-me a tua gratidão, amo-te. E exemplos de tônicos: basta a mim a tua gratidão, não há mais nada entre mim e ti. Já os pronomes pessoais de tratamento são aquele para se referir à pessoa com quem se fala de forma educada. Um grande exemplo é o você. Eles são os seguintes: os pronomes possessivos são aqueles que indicam relação de posse, algo que pertence a uma das pessoas do discurso. São eles meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, entre outros. Os pronomes demonstrativos indicam posicionamento, o lugar de um ser em relação a uma das 3 pessoas gramaticais. São eles este, esta, estes, estas, isso, esse, essa, esses, entre outros. Também há palavras que podem atuar como pronomes demonstrativos, como o, a, os, as, mesmo, mesma, mesmas, mesmas, entre outros.
Quanto aos pronomes interrogativos, eles são usados para interrogar, isto é, para formular perguntas de modo direto ou indireto, sendo eles palavras como que, qual, quais, etc. Já os relativos são empregados para retomar um substantivo ou pronome anterior a eles, substituindo no início da oração seguinte. São eles que, quem, onde, cujo, quanto e por aí vai. Já os pronomes indefinidos são aqueles que se referem de modo indeterminado, vago, à terceira pessoa gramatical. São eles alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, etc. Pronomes adjetivos. Sua função é acompanhar o substantivo, fazendo o papel de um adjetivo ao determinar e modificar o substantivo. Exemplo: meu amigo é muito legal. O meu acompanha o amigo como se fosse um adjetivo. Pronomes substantivos. Pronomes substantivos são aqueles que substituem o substantivo, de modo a evitar possíveis repetições que, porventura, tornam o discurso enfadonho, sem qualidade. Dessa forma, observamos o exemplo que segue. Meu amigo é um companheiro de todas as horas, mas parece que o seu não é, onde o seu substitui o seu amigo